18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Juntos no melhor Mix até às 7 da noite a partir de agora, hein? Programa 18 horas, hoje, quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2020. Estamos juntos, hein? Eu, Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares. E uma equipe de jornalismo aí feita especialmente pra você aí na Mix, na 100,7, aqui no melhor Mix do Brasil. Nós vamos com você até às 7 da noite, hein? Hoje tá bacana. Karime Leão, muito boa noite pra você. Tá bonito, tá corrido, tá maravilhoso e tá colorido também. Afinal de contas, o carnaval está chegando. Aí já estamos preparando aí as fantasias. Exato, muito glitter, né? Muito glitter. Taca glitter. Joga glitter que tá maravilhoso. Beleza. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix da 100,7. Seja bem-vindo. Estamos juntos até às 7 da noite no programa 18 horas. Muito boa noite, Cid. Hello, baby. Cid Soares, tá tudo bem? Tá tudo certo? Cara, só não, que o pessoal me deixa apavorado na hora de começar esse programa aqui. Bora! Faltam 10 minutos. Que 10 minutos? Eu te chamei, faltavam 5. Você tá atropelando aqui, mano? Atropelando quem? Ninguém atropela ninguém. Nossa que boaça. senhora. Boas noites, meu querido Paulo Castro, diretor de jornalismo, cara do conteúdo do 18 horas. Tudo bem? Boa noite, Galão, Karime, Cid, M. Luciano. Muito obrigado. Ouvinte da Mix, parece que vai cair um temporal daqui a pouco, hein? Opa! Segura a telha. Preparando. M. Luciano, qual é a boa pra hoje, meu querido M. A Luciano? boa de hoje é que a galera que tá aí assistindo a gente pelo aplicativo Mano no canal da Mix está concorrendo ingressos pro Carnaval Quaraci, Carnaval Amazônico, dia 14 de fevereiro, lá no Estúdio 5, com diversas atrações. E a gente continua sorteando ingressos aí pro Front Stage da Banda da Mix no dia 23 de fevereiro. E pra ganhar, M. Luciano? Pra ganhar tem que interagir bastante, mandar perguntas, se destacar aí no canal, não ser apenas um mero qualquer. Tem que fazer o diferencial. Esse ativo. Seja diferente, o mundo tá cheio de pessoas comuns. Pessoas Arrasou. iguais. Quero pessoas anormais. Nossa, M. Luciano. Tá exigente ele. Hoje eu tô Vamos exigente. participar. Ele tá certo. Porque nesse mundo aqui, o que funciona é o diferente mesmo. Isso mesmo. Beleza, M. Luciano, e o Hotel Tropical? Hotel Tropical Hotel parece... Tropical, olha só, gente, vocês viram? Pois é, tu trazendo aí as viu, Carlão? informações, né? Que finalmente o Hotel Tropical foi vendido Finalmente. e pela bagatela de 260 milhões de reais. Um dinheiro básico que eu tenho na minha conta. Tem, é só transferir. Assina o cheque aí, E né? quem levou foi o empresário e coronel da reserva da PM de São Paulo, Otacílio Soares de Lima. Foi quem arrematou no leilão que aconteceu no Rio de Janeiro nesta terça-feira. Me dá um Tá tropical certo. hotel Pois e é. um troco de Cisa me dá Business. isso aí, por favor. Tá eu. Pois é, quem é esse moço aí tão Eu já rico quero ser assim, amigo dele, né? Karime. Será que não dá? é? Será que dá, gente? Oi, bora fazer amizade? Bora fazer uma amizade sincera? Né? Mais um Adiciona lá no Adicionar Facebook. Para com isso. Pois bem, nós fizemos uma pesquisa e segundo o perfil dele no LinkedIn, Otacílio Soares de Lima, ele é sócio-diretor da Bravio Brasil Avionics, simuladores de voo e centro de treinamento de pilotos e diretor da ASA Consultoria Aviação para Public. Ele também, né, até o momento, não fez qualquer declaração à imprensa sobre o que pretende fazer com o Hotel Tropical. Se vai transformar num novo negócio ou se vai mesmo reativar o hotel. Escavaram a vida do cara. O cara é... Acharam até o LinkedIn. É o cara, né? Ele é um Quem monte de essa coisa, pessoa né? que arrematou por uma quantia... Uma pessoa física arrematar um negócio não por 260 milhões não é comum. No Brasil e no Lógico mundo. que é, lógico que é. Não. Babiado. Eu Diga fiquei lá. curioso, foi uma pergunta Não é? que eu fiz lá na Me dá um redação. tropical. Quem é essa pessoa? Será que nesse valor tá incluso as contas da Manaus Energia? Exato, né? As Me dá dívidas. esse tropical aqui, Tá o troco não. me dê de... Quando ele Cisa arremata, Business. ele assume as dívidas também. Né? É verdade, lógico. É tudo Mano, dele ele agora. que lute, né, agora. Não, eu sei que o complexo que fica no bairro da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, está fechado desde de maio do ano passado, né? Quando o hotel suspendeu as atividades comerciais, depois de que a Amazonas Energia cortou o fornecimento do local por causa de uma dívidazinha estimada em 8 milhões de reais. Pois é, né? Só isso. Pra quem tem 26, né? 200 e não sei quantos. 260 tá ótimo, né? Oito é pouco. Bom, vale lembrar que o mesmo hotel foi arrematado em dezembro do ano passado também
por leilão pela empresa Niata Serviços Financeiros Limitada por 120 milhões de reais. Mas a empresa não pagou a calção, né, que dizem, e perdeu o direito de ficar com o negócio, né? Ou seja, ainda aumentou o valor, né, de 120 milhões. Ele arrematou por quanto que a gente falou mesmo? 260 milhões. 260 milhões, né? O negócio ainda valorizou como? Olha, e um detalhe, Carlão, que nesse leilão teve mais de um arrematador. Interessado, 180, né? Um né? ofereceu 255 milhões, uma empresa do Pará. Já pensou? Uma empresa do Pará 120 milhões também. E esse o coronel da reserva, logo em seguida colocou 260 milhões e levou. Bateu o martelo. Ele pagou o valor mais alto, 260 milhões, né? E arrematou. Agora, vamos ver se ele vai cumprir os prazos para pagamento da calção, como a Karine me falou que já não cumpriram aí, né, anteriormente. E o que ele vai fazer lá do complexo avaliado em 190 milhões de reais. E o zoológico, Paulo, você sabe? Aquele que tinha lá, não tem mais? Fechado, tá fechado. Não tem. Aquilo lá resolveram de alguma Tô procurando ele aqui no Instagram, vou adicionar, né? Pois é. É o Otacílio, né? O coronel da reserva, é o cara. Mais conhecido como Tatá. Pois é, gente, que rico esse coronel, não é? Agora a pergunta que não quer calar. Será que vai dar tempo de ter o baile do Tropical agora no carnaval? Né? Era maravilhosa esse baile era maravilhoso, eu adorava. Altas O que a gente torce aqui é que para esse empreendimento seja reativado, gere emprego e movimento a economia do estado. Exato, é o que interessa pra gente. Vou chamar a Sky pra fazer o bailinho de carnaval de novo lá. E a banda Bluebirds que tocava lá, né? Nossa, essa aí é do tempo do... Nossa, essa aí eu não sei. Não sei do que eles falam. Eu ouvi falar também. Não sei do que eles estão falando. Muito bem, 6h07 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Aí na sintonia certa, o melhor mix do Brasil é aqui. Vamos juntos com você até às 7 da noite com o programa 18 horas. Mix. Olha só, atenção, hein? O movimento Mais Amazonas Menos Impostos, iniciativa formada por ativistas e empresários pró-liberdade em parceria com o Instituto Ajuricaba, promove nesta sexta-feira uma manhã de gasolina sem imposto. Pois é, né? Olha lá que maravilha, viu? Não era pra ter anunciado isso. Bom, exatamente isso, ó. Vão ser vendidos 4.000 litros de gasolina comum pelo valor sem imposto, ou seja, R$ 2,68 o litro. A promoção acontece no Alto Posto Ipiranga, São Francisco, próximo ali ao Fórum Enoque Reis. Mas vale ressaltar que a quantidade será limitada, atenção, meninos, 5 litros por carro, porque o objetivo é chamar a atenção da sociedade para o absurdo da carga tributária nos preços dos combustíveis. O movimento quer mostrar que o problema não é o posto e sim o imposto. Olha que bacana. É o grande vilão aí pelos preços abusíveis dos combustíveis. Do preço final do produto, de 44% a 50%, são impostos federais e estaduais, especialmente aí o ICMS, que sozinho representa 25% do preço final da gasolina, do diesel, do álcool e do gás de cozinha, 25%. É bastante, né? Pois só no ICMS. Exatamente. Agora, e por falar aí em gás de cozinha, o Sindicato dos Petroleiros do Amazonas também entrou aí nessa onda, tá? E vai vender nesta quinta-feira botijões de gás por R$40. Ou seja, gente, metade do preço cobrado atualmente. Agora vai dar uma fila lá, né? Será que vai ser fácil? Atrás do endereço aqui, não tô achando. Então, onde é isso? Onde é que vai acontecer? Bora, lê aí. Bom, vamos ver. A ação faz parte da agenda de atividades durante a greve nacional deflagrada pela categoria. As vendas começam às 10 da manhã. Anotem aí na rua Marighella Franco. A vereadora Marighella Franco, lá do Rio de Janeiro, no loteamento Orquídeas, Zona Norte de Manaus. Marighella Franco é a rua e o loteamento Orquídeas, Zona Norte de Manaus. Durante a ação vão ser vendidos 200 botijões de gás de 13 quilos para a população, com distribuição, inclusive de senhas. Tem que pegar senhas aí anteriormente. São só 200. Né? Exatamente. Então vai ser. E hoje, ó, que inusitado, né? Por conta desses preços absurdos, teve um protesto em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas contra os impostos incidentes sobre os combustíveis. O presidente do movimento dos caminhoneiros, Josué Rodrigues, decidiu se acorrentar em frente à sede da Lean, pedindo a redução do ICMS sobre o preço dos combustíveis. Mas vamos aos detalhes dessa história agora com o repórter Azaf Augusto. Em forma de protesto contra o governo do estado, o presidente do movimento dos caminhoneiros no Amazonas, Josué Rodrigues, decidiu se acorrentar em frente à Assembleia Legislativa,
para pedir a redução do ICMS sobre os combustíveis. Josué Rodrigues deu o prazo até sexta-feira, 12 horas, para o governador Wilson Lima reduzir o ICMS sobre o preço nos combustíveis para zero. Se isso não acontecer, ele promete realizar uma paralisação com os caminhoneiros do estado. O prazo dele é até sexta-feira, meio-dia. Se ele não resolver, que eu não sou palhaço também para ficar com fome aqui, esse dia todo, esse protesto aqui. Nós vamos parar Manaus. Eu não quero causar um prejuízo para o estado. Isso aí vai ser responsabilidade dele. Por isso que eu estou dando esse prazo para ele. A líder do governo, deputada Joana Dark, disse que o assunto deve ser discutido de forma técnica. Ela também afirmou que se o ICMS do combustível for reduzido para zero, o estado vai ter prejuízos. A gente tem que ter a redução, sim, uma redução progressiva, inclusive pode ser trabalhada uma proposta de redução progressiva e uma redução que acate os dois lados, que tire esse peso dos impostos para com os contribuintes, para que a gente possa ter aí valor de combustível mais acessível para a população. Eu sou totalmente favorável nisso, mas eu acho que a questão de zerar, ela chega a ser radical. O deputado Serafim Corrêa disse que o assunto deve ser tratado com equilíbrio pelo governo. O estado do Amazonas perderia, se ele zerar o ICMS sobre combustíveis, 2 bilhões de reais. Ele não tem condições de fazer isso. No entanto, eu entendo que tem que tratar o assunto com serenidade, com equilíbrio, sentar à mesa, governo federal, governos estaduais e chegar a um denominador comum. O presidente da casa, deputado Josué Neto, disse que o assunto é de responsabilidade do governo e afirmou que se o governador enviar uma mensagem para a Assembleia, os deputados vão votar a matéria de forma regimental. Reduzir o ICMS, ele é discutido e é debatido na Assembleia Legislativa, mas não cabe nem a Assembleia Legislativa, nem um membro da Assembleia Legislativa, dentro do que existe a constitucionalidade. Isso é realmente uma atividade do governo do Estado, do Executivo. Se o Executivo entender que pode ser mandado para cá, isso existe um estudo, tem a equipe técnica do governo tem que analisar isso, né? E a Assembleia com certeza vai debater e vai tratar sobre esse assunto, mas para que chegue na Assembleia não depende da Assembleia. Infelizmente, os governadores reunidos em Brasília com o ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiram aí por unanimidade que zerar a alíquota do ICMS sobre os combustíveis, como chegou a propor o presidente Jair Bolsonaro, é totalmente inviável. E, por maioria de votos, fecharam questão de não abrir mãos da arrecadação sobre os combustíveis. Pois é, no caso do Amazonas, o governo do estado arrecada 2 bilhões de reais dos donos de veículos por conta do ICMS incidente na gasolina, no álcool, no diesel e no gás da cozinha. Não dá mais para o consumidor pagar 50% do valor do combustível para o governo federal e estadual. Acho que é um pouco demais. Pouco demais muito, mas sim, Cid, é muito pesado, né? Pro bolso do contribuinte, do cidadão. É que nem o Serafim falou lá, o deputado. Não dá pra zerar, é óbvio, ninguém quer que zere, mas tem que chegar no consenso, uma alternativa no senso comum. Exato, existem alternativas. Que fica bom pro bolso de todo mundo. Exatamente. Né? Essa é a ideia. Para que essa distorção seja eliminada na reforma tributária, que vai ser votada no Congresso, ninguém aguenta mais pagar R$4,79 pela gasolina, né? Quase R$100 pelo botijão de gás de 13 quilos. Então o negócio realmente fica ruim até pra dona de casa. Pois O que o pessoal do Mano fala? Aqui o pessoal do Mano também tá. Primeiro que acharam a novidade, que eles não quiseram entrar nessa onda do Bolsonaro de zerar o ICMS. Eles estão falando que não dá pra continuar só aumentando, não acredito nesses números que ajudam em alguma coisa, né? Eles querem, as pessoas estão falando, querem pagar preço justo, não precisa zerar também. Sim. A população precisa algo justo. Olha o valor do salário em comparação com o que se gasta, com o que se paga aí de combustível, aqui é extorsão em cima do trabalhador mesmo, isso aqui é complicado. Exatamente. Muito bem, agora são 6h14 em Manaus. Boa noite para você em 100,7, 18 horas no ar. Cidades. Bom, e ontem nós falamos aqui no 18 horas que a Secretaria Estadual de Saúde, a Suzam, iniciou a substituição dos profissionais que atendem as unidades de terapia intensiva do estado.
Pois é, e que o Sindicato dos Médicos do Amazonas, SIMEAM, emitiu nota alertando para o altíssimo risco de morte nas UTIs estaduais, devido à nova empresa não apresentar capacidade técnica. E tudo indica que o perigo real, né? Pois ainda não, na terça-feira, o sindicato recebeu a informação que um paciente morreu em uma UTI no Hospital da Criança, logo após a troca de enfermeiros intensivistas. Mas quem tem os detalhes realmente de tudo isso é a repórter Júlia Gomes. Logo após o alerta do altíssimo risco de morte nas UTIs do estado, o Sindicato dos Médicos do Amazonas, o SIMEAM, recebeu a informação de que um paciente do Instituto de Saúde da Criança do Amazonas, o ICAM, morreu depois da troca dos enfermeiros intensivistas. E ontem eu já tive notícia, precisa ser melhor apurado, de que no Instituto da Criança do Amazonas, na UTI de pós-operatório, houve um óbito e que precisa ser avaliado, né, se tem alguma correlação com essa mudança. Eu sei que chegou a meu conhecimento que se colocou a empresa para iniciar os serviços ontem no ICAM, na UTI do ICAM, com uma única enfermeira para 10 crianças, o que não é o preconizado. O preconizado é uma enfermeira para cada 5 leitos, para cada 5 crianças, deveria ser um técnico para cada leito. O SIMEAM divulgou nota na terça-feira denunciando as possíveis consequências da contratação da empresa Manaós Serviço de Saúde e alertando para os riscos de complicações na prestação dos serviços de terapia intensiva, principalmente pela falta de quantitativo de profissionais especializados. O processo de contratação da Manaós, homologado no ano passado, foi suspenso pela própria Secretaria Estadual de Saúde, porque a empresa não havia apresentado titulação de coordenador de enfermagem. Esta semana, a Manaós conseguiu uma decisão judicial do desembargador João Simões para que o processo fosse retomado. Questionada se o governo pretende recorrer da decisão, a Secretaria Estadual de Saúde informou que cabe ao órgão cumprir o que determinar a Justiça e que já está cumprindo a liminar do Tribunal de Justiça do Amazonas e que, enquanto a questão está sendo judicializada, para que não haja prejuízos aos usuários das unidades de saúde, a Suzan elaborou um cronograma de substituição dos enfermeiros intensivistas, de modo que o processo seja feito de forma gradual e supervisionado pelas gerências da Secretaria, que respondem pelas unidades de saúde onde estão sendo feitas as substituições. Júlia Gomes para o 18 horas. Pois é, essa substituição aí dos enfermeiros atende sim a uma decisão judicial, mas está mais do que claro que a nova empresa não tem profissionais qualificados para atuar nas UTIs e isso é sim muito grave, porque os pacientes internados nas UTIs estão com a saúde fragilizada e qualquer erro na manipulação dos medicamentos, em qualquer ação aí que seja infeliz ou errado, pode acontecer uma morte. A gente sabe que ninguém ouve mesmo lá por parte de quem que deveria, né? Mas a gente volta a repetir que são vidas, né? Que estão em jogo. Uma disputa empresarial não pode prevalecer sobre o bem comum. Se a empresa Manaós não tem qualificação, é dever da Suzan, né? Recorrer da liminar, claro, que obriga aí a contratar essa empresa. Recorre disso, amigo. Sabe que tá errado, não faz. A gente tem exemplos e muitos exemplos aí do que aconteceu sobre essas questões de você assinar o que não deveria, né? Mas vai pagar a conta depois. Enquanto não for suspensa essa liminar, a Suzan tem que cumprir. Sim, pois é, agora é lógico que... Mas tem que recorrer. Exato, tem que recorrer, porque assim, é claro que todo respeito aos profissionais das duas empresas, todo o respeito, é claro, nós estamos falando dos profissionais, a gente está falando de qualificação específica para cada cargo, para cada ação. E no hospital, o setor da UTI precisa sim de uma especificação, precisa de uma qualificação diferenciada desses profissionais. E é só sobre essa questão que estamos falando. Tem que resguardar a vida de pessoas internadas e as que venham a utilizar, né, um leito de UTI nas unidades de saúde do estado. 18 horas. Bom, e o Ministério Público Federal no Amazonas condenou o Estado e também a União por omissão e graves deficiências no atendimento psiquiátrico. O Ministério Público Federal pede ainda que o governo do estado reduza gastos com propaganda e eventos para que sejam feitas as reformas necessárias que foram determinadas pela Justiça Federal. Os detalhes com Júlia Gomes.
O Ministério Público Federal no Amazonas pediu na Justiça a aplicação de multas de mais de 6 milhões de reais à União e ao Estado pela série de omissões e descumprimentos de decisões judiciais referentes à reestruturação do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. O objetivo é o cumprimento efetivo de medidas para a prestação de atendimento adequado a pacientes psiquiátricos. O MPF e o Ministério Público do Estado, autores da ação, constataram condições de habitação e tratamento indignos e degradantes aos pacientes durante inspeções realizadas antes do caso chegar à Justiça. Na manifestação, o MPF destaca que, apesar de diversas medidas tomadas pelo órgão desde 2014, o Estado e a União insistem em descumprir as determinações judiciais. O MPF ainda indica como medida para garantir a reestruturação do centro psiquiátrico o congelamento de verbas do Estado destinadas à publicidade e a eventos. A ação segue tramitando na primeira vara federal do Amazonas. O local, que por 120 anos funcionou como manicômio do Estado, agora serve de estacionamento para as unidades de saúde que ficam no entorno, como a UBS Dr. José Raiol dos Santos e o Hemoan. O mato toma conta do local. Do lado de fora do prédio, é possível perceber a ação do tempo. Paredes descascando, infiltrações, telhado destruído. Imagem que lembra mais uma cena de filme de terror. Um funcionário da unidade informou que no local apenas a cozinha funciona. O restante do antigo hospital foi desativado e que os atendimentos acontecem agora em um prédio ao lado. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que está discutindo com os movimentos sociais e área técnica ações a serem implantadas este ano dentro do Plano de Ação de Saúde Mental para o Estado. A Suzan ressalta que desde 2014, ano da ação do Ministério Público Federal, o Centro Psiquiátrico já não funcionava como hospital de longa permanência, atendendo apenas urgência e emergência psiquiátricas, e está programada para fechar após a implantação de leitos psiquiátricos em 2 hospitais de Manaus, Pois é, enquanto a reforma para iluminação, pintura e conservação do hospital, foi feita uma pequena manutenção em dezembro de 2018. Em 2019, foram realizados serviços de podagem no terreno e além de serviços para controle de pragas. Também no ano passado, a Suzan abriu um processo de licitatório para uma intervenção na unidade de contratação de empresa para fornecimento de alimentos. E a Procuradoria-Geral do Estado informa que não foi intimada a se manifestar sobre o novo pedido do Ministério Público Federal e que vai se pronunciar após análise dos argumentos do Ministério Público quanto às medidas adotadas pelo Estado sobre a questão. 18 horas. Você lembra daquela historinha, da igreja ordenar homens casados como padres aqui na Amazônia? Pois é. Progrediu essa história? Acabou. Evoluiu? Deu certo? Miou. O Papa Francisco acabou recusando a proposta, mesmo depois das recomendações positivas dos bispos. O assunto foi discutido durante o Sínodo da Amazônia no ano passado, como uma forma de aumentar a presença católica aqui na nossa região. Pois é, Cid, a chamada exceção amazônica para o celibato foi levantada pelos bispos por causa das enormes dificuldades de acesso à Eucaristia das comunidades da região, que ficam meses e até anos sem a presença de um sacerdote. Para diminuir esse problema, para tentar resolver um pouco essa questão, foi para isso que foi feito o pedido ao Papa, que autorizasse a ordenação de sacerdotes sem exigência do celibato. A intenção é boa, mas... Mas aí não rolou, não. Não rolou. A proposta foi criticada severamente por bispos conservadores, que não são poucos, Francisco foi atacado por posições contrárias de representantes dos mais variados níveis dentro da Igreja Católica e teve que acabar recuando. Pois é, acho que chega uma hora que as instituições têm que ser respeitadas. Elas têm regras antiquíssimas. Por que tem que modernizar tudo? De onde tirou essa ideia, Não, tem que modernizar, eu acho que não. Tem que ter sim um bom senso aí, tem que conversar melhor. Não é simplesmente mudando as coisas, porque tudo agora é moderno. Mas porque a regra é clara. Quer entrar, quer ser padre, quer entrar pra igreja, a regra do jogo é essa, ponto final. Ponto final. Não gostou, pega o beco, é isso, cara?
Karim? Não gostou, mas, né? gente, não gostou, fazer outra mas coisa. a regra do jogo é essa, não tem vocação pra essa profissão, vai pra outra. Você tem vocação pra outra profissão, Eles entendeu? tentaram, mas ok. não deu certo. Vamos lá. 6 horas e 25 minutos em Manaus. Boa noite. 18 horas. Então, embora para a primeira playlist de hoje em 100,7, Toda Forma de Amor Vale a Pena? Não, Toda Forma de Amor é o 6º álbum de estúdio e o primeiro produzido por Lulu Santos, que veio com uma capa controversa e acabou censurada porque tinha o casal de bonecos, a Barbie e o Ken. Quem nunca teve um... Eu nunca tive, mas você já teve, né? Nunca teve? Como é isso? Eu achei massa. Como é isso? Eu não, a Karine teve. A pessoa se entrega e fala que eu... Pois é, a Barbie e o Ken saíram pelados na cama e acabou sendo substituída pela capa preta, que traz apenas o título do álbum aí. Olha que bacana. Pois é, isso lembra, né, que isso gerou uma polêmica à época. E só de polêmica vive Lulu Santos, que continua em alta e em eterna transformação, como foi toda a sua vida de artista. E em 2019, Toda Forma de Amor ganhou uma versão remix com produção do Power Trio de DJs Make You Sweat. Pois é, isso aí, Cid. Make You Sweat é formado por Dudu Linhares, Guga Xilini e Pedro Almeida. E já tem marca aí nas principais festas do Brasil, com performances pra lá de marcantes e versões oficiais de músicas consagradas, como a nossa primeira faixa da playlist do 18 horas, Make You Sweat, com vocais de Lulu Santos, Toda Forma de Amor. Playlist 18 horas. 6 horas e 30 minutos em Manaus, a primeira da playlist de hoje, Toda Forma de Amor, Lulu Santos e Make You Sweat em 100,7. Vamos em frente. 18 horas. Entrevista do dia. Bom, e o governador Wilson Lima recusou a oferta do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, do emprego da Força Nacional para intervir no caos da segurança pública no Amazonas. Isso um dia após instalar o gabinete de crise para conter a escalada da criminalidade com a guerra entre duas facções pelo comando do tráfico no estado. Pois é, Carlão, e para falar sobre essa decisão do governador de rejeitar a ajuda de Sérgio Moro, está nos estúdios do programa 18 horas, o coronel da reserva da PM, especialista em gerenciamento de crises, Walter Cruz, que também foi o coordenador do projeto Guardian 24 Horas. Muito boa noite, coronel. Seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Mix, aqui no programa 18 horas. Eu que te agradeço. Obrigado, Karime. E mais uma vez, muito obrigado à Rádio Mix. Quero mandar um grande abraço para Armandinho. Obrigado, Carlão. Obrigado, Cid. Obrigado, Paulinho. Eu venho aqui como especialista nessa área para a gente bater um papo sobre o que é crise, né? O que é gerenciamento de crise. Às vezes as pessoas perguntam o que é uma crise, né? E eu quero aqui que a gente possa falar e também tirar dúvida dos nossos ouvintes e telespectadores. Boa. Bom, vamos começar, né? Coronel, na sua visão, né? O governo acertou ao recusar a ajuda oferecida pelo ministro? O governo errou de forma flagrante. Porque, veja, crise é toda ocorrência que foge ao controle e que necessita de uma resposta especial da polícia. E quando ela necessita dessa resposta especial, se monta o gabinete de pessoas especialistas e vai se fazer um processo. Gerenciamento é um processo que visa identificar, obter e aplicar os recursos necessários para antecipação, prevenção e resolução da crise. E para isso, o gerente da crise ele tem que obter todos os recursos que ele necessitar. Não é? O gerente da crise, eu não vi ele falar, mas deve ser o secretário de segurança, deve ser ele o gerente da crise, né? E o gerente da crise, ele vai obter esses recursos para aplicar, para resolver o problema. E todo gerenciamento, ele tem dois objetivos. Um, preservar vidas, e o segundo, aplicar a lei, não é? E para isso, ele vai buscar esses recursos. Ora, se o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública, que tem informação sobre o que está vendo, vocês acham que o ministro não está sabendo o que está acontecendo? Se ele ofereceu porque tinha necessidade. Exatamente. Se o ministro está oferecendo porque ele está vendo que é necessidade. Primeiro, nós não temos concurso público há mais de 9 anos. Segundo, as tropas especializadas, elas precisam, o nome está dizendo, né? Tem um treinamento especial. E muito policial fica à disposição, vai para a reserva, tem um problema de saúde.
E eu sei, porque eu sei que essas tropas, elas têm um efetivo já muito pequeno. Precisa aumentar esse efetivo. E quando o ministro oferece a Força de Segurança Nacional, ora, eu vou pegar a Força de Segurança Nacional e vou aplicar lá nos presídios. Até porque os infratores, os indivíduos, os membros de facção, eles vão entender o seguinte: opa, tá vindo uma Força de Segurança de Brasília com homens preparados para enfrentar-nos. Então, é óbvio que essa tropa que está lá hoje no presídio, ela vai sair de lá e vai estar em outras ocupações e outras ações. Então, hoje, nossos policiais estão sendo utilizados, estão chegando num nível tal de estresse, onde o policial está indo para a banda de carnaval, o policial está indo para a reintegração de posse e também está indo para o presídio. Então, no meu entendimento, foi totalmente equivocada a decisão do governador. Claro que ele ouviu alguém, né? Alguém o assessorou, certo? E não deveria ter colocado isso. E outra decisão que também foi equivocada, a de rejeitar a transferência de preso. É óbvio que a secretaria sabe que tem presos lá, dando ordens, criando... Tinha que transferir, sim. Se o ministro está oferecendo, eu transfiro até para mostrar para a facção que quem manda é o Estado. Bom, eu queria que o senhor enfatizasse um pouco mais, eu queria voltar com esse assunto aqui. O que o emprego da Força Federal realmente pode ajudar nesse caso, né, de caos que está a segurança pública aqui no Amazonas? Eu só completo. Nas ruas, não nos presídios. Presídios tá lá, o pessoal tá protegido, pelo menos aparentemente. Aqui na rua é diferente. Aqui na rua o cidadão pode fazer realmente para melhorar no isso? meio de tiroteio. Mas aí que tá a questão. A Força de Segurança Nacional lá vem e vai pro presídio. Quem está lá no presídio eu tiro e coloco na rua. Você me entendeu? Que é o primeiro batalhão de choque, que é uma tropa de controle de distúrbio, mas que também vai para a rua, eles estão preparados para estar nas ruas. O segundo batalhão de choque, que é a ROCAM, que também é usada no presídio, eu tiro de lá e vou colocar na rua, que é uma tropa do primeiro confronto, da primeira resposta. A força tática que fica lá nas cercanias, nas adjacências, fazendo controle de veículos de pessoas, e a própria tropa que estiver lá, eu tiro de lá e coloco na rua efetivamente. Substituição. Exato. E mais, eu vou estar sobrepondo forças. Agrega. Sim, eu vou estar sobrepondo forças e vou estar colocando inteligência para estar dando suporte para essa tropa. Porque no momento que essas tropas estão lá nos presídios, eu diminuo o efetivo que está na rua, é óbvio, né? Então eu vejo que a importância da Força Nacional, primeiro, é agregar força, agregar valor, dar suporte, e segundo, também mostrar que o Estado está pronto e que tem outros recursos para poder enfrentar o crime. Não, e até dar uma certa tranquilidade, uma resposta para a população, porque nós tivemos aí os índices de início de anos mais violentos. 118 mortes violentas. Foguetório, né? E até agora, quero dizer para vocês, eu fiquei sabendo, ontem nós já temos mais de 40 mortes violentas no mês de fevereiro. De fevereiro? É, mês de fevereiro. Ou seja, daria uma resposta à população, daria aí até certa tranquilidade. Isso é importante também. Claro, e outra coisa, Karine, não pode ser motivo de vergonha, não. Nesse momento nós precisamos de apoio. Se estamos numa crise, nós precisamos de apoio, nós precisamos desses recursos. E óbvio que a população quer uma resposta, e os policiais também, que já estão cansados. Os policiais que estão tirando 1000 tipos de serviço lá, também, olha, estão tirando o policial da administração e colocando na rua. Esse policial da administração, claro, ele está preparado para a administração. Eu vou ter que dar um novo treinamento para enfrentar membros de facção. E será que ele passa por esse treinamento? Pois ou vai direto para a rua? Não passa, porque ele vai estar sendo tirado lá da hora da administração e sendo colocado na rua. Complicado, né? Muito bem, Coronel, ontem nós fizemos uma matéria aqui em que um deputado, ele declarou que era impossível, nós estamos falando de colocar policial na rua para combater esse tipo de crime aí, que era impossível você colocar um policial numa boca de fumo. Impossível, ele não falou que era difícil. E detalhe, ele falou que o povo tinha que colaborar, a população tinha que colaborar com ele. Como que a polícia enfrentaria essa questão da boca de fumo? Olha, a famosa... Lembra que antigamente se falava da boca de fumo, né? O que era? Era um ponto ali, ficava um barzinho, alguém ali sentado vendo... Hoje não existe mais isso. Os pontos de venda de drogas hoje são uma esquina, é uma escada, onde o indivíduo vai, vende a droga e se movimenta, exatamente para não ser preso, não é? Então ele diz, olha, ali é um ponto, mas quando ele chega lá, o indivíduo se movimentou. Por isso é importante a inteligência, para monitorar e dizer quem são, identificar. E aí é importante a gente trabalhar a tecnologia com o sistema de drone, que não está sendo usado, né? Nós estamos em 2020, não estamos usando o drone. Quer dizer, então, o que o deputado fala está equivocado, deputado, porque eu trabalho com a teoria da ocupação, Carlão. Ou seja, quem tem que ocupar o território confrontado, conflagrado, é a polícia, sim.
É ela que tem que ocupar. E óbvio que ela vai usar o quê? De planejamento. Eu trouxe até aqui para vocês verem o planejamento da intervenção federal no Rio. Estou aqui com o plano estratégico, onde ele mostra de maneira clara como fazer. Agora, é preciso sentar, planejar, priorizar e investir. Sem isso, você não vai conseguir ocupar. Então Coronel, é possível, né? Deixando um pouquinho de lado o Rio de Janeiro, eu queria falar de um outro local. As forças federais foram empregadas lá no Ceará. E hoje Fortaleza apresenta as maiores reduções no número de mortes violentas no Brasil. O que é que foi feito lá que diferenciou esse processo? É o que vocês estão me colocando aqui. Força Nacional, não é? Parceria com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, todos foram integrados num sistema de comando e controle único, não é? Onde o secretário de Segurança participava e não tinha vergonha, nem teve mimimi para aceitar o apoio. E agora está lá. Os menores índices de crime do Brasil hoje são de Fortaleza. Por quê? Apoio maciço do Estado, apoio maciço do governo federal. E veja que o Ceará lá é comandado por um governador do PT. Então não teve problema de partido. É assim, a questão é a segurança da população. Isso que foi verificado, foi olhado. Que eu acho que nesse momento é para isso que nós temos que olhar, a tranquilidade da população. Pois é, e como é que a força de segurança atua, né? Como é que ela chegaria aqui? Como é que ela poderia atuar aqui, na prática? Eu estive presente, vocês sabem, eu fui subcomandante da polícia e na época o Coronel Cleitman era o secretário do sistema penitenciário e nós trabalhamos em parceria, integrados com o Exército Brasileiro, inclusive, que quero mandar um grande abraço a todos do Exército Brasileiro que fazem um importante trabalho e dão suporte, porque a polícia é a força auxiliar e reserva do Exército. Olha, a Força Nacional chegou, nós fizemos um planejamento, agora, claro, isso tem que ser escrito, tem que ser colocado no papel para que ninguém discuta, nem Ministério Público, nem a Justiça, o porquê da aplicação da lei, não é? E a partir dali nós colocamos o seguinte: Força Nacional vai para os presídios e quem estava nos presídios, Tropa de Choque e Rocan, veio para a rua. Trabalhamos com a inteligência, monitorando os líderes de facção e atuando nos pontos mais importantes. Na nossa época, Nossa Senhora de Fátima, Armando Mendes, Mutirão, Novo Aleixo, não é? Sufocando exatamente as facções e fazendo com que haja uma diminuição. Você não vai acabar, mas você vai diminuir e manter em níveis controláveis, que é isso que nós queremos. Bom, em um depoimento do vice-governador, ele falou que desde o ano passado, no começo do ano passado, eles vêm trabalhando exatamente para dar essa prensa na malandragem. Esse controle, né? Esse controle todo. Isso. E acabou que virou uma guerra. Essa guerra deflagrada entre as facções seria exatamente por conta dessa força que eles empregaram em cima disso. Qualquer pessoa normal vai entender que isso é equivocado, porque se realmente isso estivesse valendo, nós não teríamos problema hoje da guerra de facções soltando fogos e pintando os muros em qualquer lugar. Uma facção ocupando terreno exatamente. E festejando. Veja, ano passado ocorreu a segunda maior chacina da história dos presídios, lembram? Em 2019, maio. Primeiro 15 mortes e no outro dia o secretário disse que estava tudo ok, mataram umas 40. Foram 55. Só perdeu para de 57 do dia 1º de janeiro de 2017. Então, olha só. Como pode, Cid, o sistema ter visto essa crise que aconteceu em junho de 2019 e de lá para cá não se ter monitorado isso, não se ter mapeado quem morreu, quem foram os líderes, quem assumiu, como é que está a facção A, a facção B, a facção C, de que forma elas estão sendo empregadas. Dizer que por conta do trabalho as facções estão se conflagrando, não, nada disso. O que está havendo é interesse econômico, uma facção quer tomar o ponto de venda e está tomando os pontos de venda da outra. É isso que eu ia perguntar. Para poder ter dinheiro. A facção carioca tomou conta do... Hoje nós temos um predomínio da facção carioca, o que é muito grave. Muito grave, porque até então a nossa facção, a facção Baré que existia aqui, trabalhava com revólver, pistola, não tinha um nível de crueldade tão grande quanto é o do Comando Vermelho. Então eu já venho advertindo isso há muito tempo. O Comando Vermelho trabalha com fuzis, não é? Então essa migração para o Comando Vermelho e essa adoção, e tem pior não é isso, o pior é que tem gente aí falando assim, não, deixa só uma facção tomar conta que vai ficar calmo nada. Ficou calmo no Rio de Janeiro? Não, nem com a intervenção. Exato. A intervenção veio para dar aquele apoio, diminuiu, teve toda a estratégia, mas... Quando a intervenção saiu, o que aconteceu? Voltou por quê? Porque o governo não investiu. Tem que se ter, volta a falar, são essas 3 palavras-chave. Planejamento,
prioridade e investimento. E vontade política também, né? Sim, claro, mas se não houver isso agora, o que eu fico triste, sabe, Paulo, é ver a Assembleia Legislativa inerte. Não fala nada. Nós temos 2 deputados lá que são Assembleia e Câmara Federal também. Sim, também na Câmara Federal. Nós temos 2 deputados que são policiais. Estão calados. Estão calados. Será que um é da Polícia Civil ou da Polícia Militar? Vão ficar calados vendo o crime tomar conta da cidade? Coronel, uma das decisões do ministro Moro foi a reativação da base Anzol lá no Alto Solimões para frear a ação dos narcotraficantes. Isso aí é suficiente? Não, não é suficiente, mas é um primeiro sinal. Essas bases estavam desativadas desde 2018 e eram 2 bases, tá? A base Anzol e a base Candiru. Agora estão falando em construir uma nova base, a base Arpão. Não é? Aqui no Médio Solimões. No Médio Solimões, porque a base Anzol é lá no Alto Solimões. Eu vejo que há necessidade de se instalar pelo menos mais 2 bases. Você sabe que ali tem a tríplice fronteira, né? Peru, Colômbia e Brasil. E aí, Tabatinga, que é a cidade onde faz essa fronteira. Ali há ainda um grande fluxo de droga, como também em Santo Antônio de Içá, lá pelo rio Içá. Ou seja, é necessário mapear isso. E por Tefé e aqui Manacapuru. É necessário mapeamento e mais. Há necessidade de, eu volto a falar, priorizar investimento. Não dá mais para ficar trabalhando, vem a Polícia Federal, vai ficar tudo. Não. Tem que se contratar, fazer concurso público, preparar nosso policial, dar condição melhor a ele e ocupar o terreno. Coronel, só uma pergunta aqui rapidamente. Manaus é uma cidade que não tem sistema de câmera. Isso é fundamental para um sistema de segurança. Até hoje, olha só, desde 2018 esse contrato foi suspenso e até hoje não voltou. Hoje o sistema opera com câmeras. Eu acho que é uma das poucas cidades, uma das poucas capitais eu acho que é a única. Olha, até hoje nós estamos operando com câmeras de proprietários de casas comerciais que fizeram convênio com o Centro Integrado de Comando e Controle e eles cedem as filmagens. Mas olha, a filmagem é dele, é do comércio dele, é da loja porta dele, da casa dele. Né? As câmeras têm que estar localizadas nos pontos de acesso das pessoas, as vias, os pontos de acesso onde é concentrado o dinheiro, o sistema bancário. E, infelizmente, nós estamos vendo a inércia do sistema. Seria em pontos estratégicos, não é, Coronel? Agora, estávamos falando aqui da imensidão do Estado, né? Precisa ter também uma estratégia e um plano específico para as fronteiras. Sim. E aí também com o apoio de todo mundo, né? Sim, olha, e aí você toca no assunto que eu mais gosto, que é do programa do Guardian. Pois é. O Guardian 24 horas que está pronto, viu? Governador, o programa Guardian está aí na sua mesa. Basta que o senhor pegue o seu secretário de segurança e coloque o plano para funcionar. O programa está pronto e o programa abrangia 3 polos. Sistema de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, Bombeiro e Criminalística, que envolve a questão das perícias. O segundo polo, Sistema Penitenciário, e o terceiro polo, Sistema de Fronteiras. E o programa abrangia os 3 polos, já tem diagnóstico pronto com projetos. Jogaram no lixo. E mais, se quiser, tem linha de financiamento no BID para isso. Basta querer. Coronel, o que podemos esperar para os próximos dias, né? Em virtude dessa bagunça toda, essa violência toda, e as próximas semanas, inclusive aí, né, que está bem, né, recente, na segurança pública no Amazonas. Olha, é uma incógnita, porque pessoas foram assassinadas, não é? Membros de facção. Há uma instabilidade no sistema prisional ainda, portanto é que você sabe que o sistema prisional ficou fechado no final de semana para visita, ainda está fechado. Ainda está fechado. E eu recebi uma informação hoje de que poderá ficar fechado ainda no final de semana, não é? Por conta, exatamente, olha, vamos ter bandas de carnaval no final de semana, não é? Vamos ter vários eventos no interior e ainda essa escalada da violência. Eu já vi aí algumas ações, a polícia está na rua, mas eu volto a dizer, penso que não se deve ficar enxugando gelo. Foi feito hoje, amanhã e depois, como ficará? Temos que ter um planejamento efetivo para que esse sistema de fiscalização ele seja perene. Tem que ter um plano de segurança, né? Sim, um planejamento. Tem que ter planejamento. Não adianta ficar vendo hoje uma casa queimar, vai lá, apaga o fogo e outra casa aqui começou a pegar fogo de novo. Tem que ter um planejamento para a gente poder apagar o fogo nas 2 casas. É o que o senhor sempre fala aqui, né? Inteligência acima de tudo no governo. São 4 ferramentas que eu identifico na questão do planejamento. Tecnologia, treinamento, integração e inteligência. Você tem que usar essas ferramentas e essas ferramentas, cada uma delas, você vai encontrar variantes. Por exemplo, tecnologia. Já acabei de falar, o sistema de drone, não é? O sistema de escutas. Então, você pode usar isso. Basta que haja vontade política. Tem que ter vontade política. Isso também
parte lá da Assembleia. A Assembleia tem que ter papel primordial nisso, cobrando e fiscalizando o governo. Muito obrigada pela sua presença. Hoje aqui no 18 horas conversamos com o coronel da reserva da PM e especialista em gerenciamento de crises, Walter Cruz, que também foi o coordenador do projeto Guardian 24 Horas. Eu que te agradeço, Carlão. Obrigado, Cid, Paulinho, você, Karime, especial, todos os internautas que estão na escuta. E quero dizer para vocês, o sistema, ele só consegue se consolidar se houver vontade política e se houver um olhar maior, melhor para a população. Muito obrigado, uma ótima noite. Muito obrigado, 6 horas e 48 minutos em Manaus. 18 horas. 6h48, vamos de música em 100,7, a segunda da playlist de hoje. The Weeknd retornou à cena em 20 de novembro de 2019, anunciado aí num comercial da Mercedes-Benz, que foi exibido na televisão alemã, apresentando um trecho de Blinding Lights, né? A propaganda mostra o cantor dirigindo um modelo elétrico EQC, um SUV da Mercedes, né, e pede para que o sistema do veículo toque a sua nova música Blind Lights. A música tem mesmo a proposta de ser um jingle, mas virou um hit que nós não poderíamos deixar de fora aqui do playlist do 18 horas. Então bora, segue junto, vem a Wicked, The Blind Lights no Melhor da Mix. Playlist 18 horas. 6 horas e 52 minutos em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. The Weeknd, Blind Lights foi, né, a segunda da playlist de hoje em 100,7. 18 horas. Muito mais música pra você aqui no 18 horas, hein, com playlist 18 horas. O Manauara começa 2020 mais endividado. Inclusive, eu e o Cid Soares estamos nessa lista aí, né, Cidão? Meu irmão, não tem nem como não tá, né? Não tem como não tá. Como não entra, né? Tem que fazer banheira, tem que fazer teto. Teu ofurô, né, cara? Furou, é caro isso, cara. O cara fica até o pescoço. E vamos combinar, né? Janeiro já chega aí com as contas do Natal, Réveillon, né? Tem coisa do ano passado e do retrasado ainda que tava adormecido, né? IPTU, IPVA, alvará, não sei o que, licença não sei do que, enfim. Parará, Itará. Quem tem filho, coitado desse, eu tenho pena. Todo o custo aí do material escolar, matrícula, Karime Leão, tem mais detalhes sobre essa história, tarará. Vai. As famílias manauaras começaram o ano mais endividadas. É o que aponta a pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio com dados regionais. A pesquisa mostra aumento de endividamento de 12,1% e queda de 6,6% de inadimplência de famílias em Manaus, em comparação com o mesmo período do ano passado. O grande vilão das dívidas é o cartão de crédito, como explica o economista Marcos Evangelista. O cartão de crédito é um meio de pagamento dos mais práticos, porém, se você não saber utilizá-lo da maneira correta, teremos aí esses indicadores. Uma vez que as pessoas acabam confundindo o limite do cartão de crédito com a sua capacidade de pagamento. E uma vez que você utilize o limite, onde você não tem aí uma reserva suficiente para pagar a sua fatura na totalidade, a diferença que fica dentro da fatura sofre aí juros altíssimos. Uma vez as pessoas se endividando, ficam muito difícil para sair. A pesquisa, que entrevistou 500 pessoas, também colocou na lista dos vilões os carnês, crédito pessoal e consignado, os financiamentos de casa e carro e cheques especial e pré-datado. Os dados revelam também que 13,3% dos consumidores não vão ter condições de quitar suas dívidas. Mas não precisa desanimar. O economista Marcos Evangelista fala que é possível sim sair do vermelho. Coloca tudo no papel, o que você está devendo, quanto, para que isso? Para você montar aí o seu planejamento, o seu orçamento familiar. De posse disso, você vai começar a fazer os cortes no seu orçamento mensal, de maneira com que faça começar a sobrar dinheiro. E nesse momento que você começa a ter dinheiro sobrando, você faz contato com os seus devedores e negocia de maneira que as parcelas fiquem dentro da sua capacidade de pagamento, porque senão você vai estar gerando aí um novo compromisso e vai se tornar inadimplente lá na frente. Muito bem, 6 horas e 56 minutos. Karime Leão.
Então, gente, hoje é quarta-feira, dia da gente conferir as estreias do cinema com o nosso colunista Caio Pimenta. Olá a todos! O fim de semana vai ser agitado nos cinemas de Manaus. 7 novos lançamentos chegam na cidade. O principal destaque fica por conta de um clássico dos videogames. Sonic, o filme traz o herói lutando contra um vilão interpretado por Jim Carrey, que pretende dominar o planeta. A aventura chega aos cinemas após muita polêmica em relação ao visual de Sonic. Falando em velho conhecido do público, tem remake de um dos clássicos do terror dos anos 2000. O Grito mostra uma entidade maligna aterrorizando diversas pessoas após surgir em uma casa local de uma tragédia. O elenco conta com Damian Bichir e John Cho. Também conhecido como o Hulk da Marvel, o Mark Ruffalo chega aos cinemas com O Preço da Verdade, ao lado da Anne Hathaway e Tim Robbins. No drama dirigido pelo Todd Haynes, o Mark Ruffalo interpreta um advogado arriscando a própria carreira e a vida para desvendar um crime ambiental que afeta a saúde de uma comunidade inteira. Para quem está na vibe de Parasita e quer conhecer produções de outros locais do planeta que não seja apenas os Estados Unidos, tem 3 opções nesse fim de semana. A comédia francesa Quem Me Ama, Me Segue mostra uma mulher na casa dos 50 anos que decide sair de casa. Ela ainda enfrenta o dilema entre optar pelo marido e o amante. Já Cicatrizes traz a história de uma mãe que tenta descobrir o paradeiro do filho. Ela suspeita que ele tenha sido roubado em um ilegal esquema de adoção na Sérvia. Do Canadá chega o drama Antologia da Cidade Fantasma, em que um acidente de carro acaba levando a misteriosos acontecimentos em uma região remota. Por fim, tem o documentário brasileiro Inaudito, que traz a história do músico Lani Gordon. Ele trabalhou com nomes como Caetano Veloso, Gal Costa e Erasmo Carlos durante as décadas de 60 e 70. Porém, ao ser diagnosticado com esquizofrenia, a carreira dele afundou. O Lani Gordon foi um dos principais músicos da história do Brasil. Eu volto na próxima quarta-feira com mais lançamentos nos cinemas de Manaus. Até lá, tchau! Muito bem, 6h59 já, hein, Carimilhão? Vamos finalizando aí, não é isso? Estamos então nos finalmente, Zeme e Luciano, os nossos convidados. Bora lá, quem vai pro Quaraci, lá no Estúdio 5, é Chris Anderson. Quem vai pra banda da Mix é o Andres Félix. Valeu, gente, parabéns! E olha quem tá ali, Rodrigo Soares. Rodrigo Soares de férias. Olha, a pessoa tá de férias e vem ver a gente. Vem ver a gente, tá ainda vem falar da hora, né? Olha a hora. Olha a hora, olha a hora. Faltando um minutinho para as 7 da noite, seguimos direto para... O nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje informamos que o governador Wilson Lima rejeitou a ajuda do governo federal para enfrentar a crise na segurança pública do estado. O governador alegou que as forças policiais do Amazonas têm condições de enfrentar o problema do aumento dos crimes violentos no estado. Ninguém duvida do esforço e da capacidade dos policiais do Amazonas. Não é esse o caso. Toda ajuda numa guerra contra o crime é sempre bem-vinda. A decisão do governador de rejeitar a ajuda federal foi duramente criticado, inclusive nas redes sociais. Como todos sabem, é preciso reforçar o controle das fronteiras contra o narcotráfico. E para isso é preciso o apoio ainda maior das forças federais. O governador perdeu uma grande chance de ajudar os que sofrem com a violência no estado que ele jurou defender. Se procurasse saber a opinião do povo, o governador pediria ajuda do governo federal. Ainda dá tempo, governador. Dá tempo de ouvir a população, de perder o orgulho e admitir que a ajuda é bem-vinda e deve ser aceita pelo bem de todos nós. 18 horas. Inclusive pelo seu próprio bem, não é isso? Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa, Karine City.
Luciano, Paulo. Boa noite. Partiu Manaus, Curitiba. Manaus, Curitiba, daqui a pouco na Arena da Amazônia. Cuidado com a chuva. Gente, cuidado com a chuva. Somos todos índios, né? Somos indígenas, parceiro. Gente, muito obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo no melhor mix no Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil.